Capítulo 10º. Das imunidades e isenções. Artigo 43. Os impostos municipais não incidem sobre: Inciso 1º. O patrimônio, a renda ou os serviços da União, dos Estados, do Distrito Federal de outros municípios. Inciso 2º. Templos de qualquer culto. Inciso 3º. O patrimônio, a renda ou os serviços de partidos políticos, e de instituições de educação, ou de assistência social, observados os requisitos fixados no Código Tributário Nacional ou lei complementar subsequente. Inciso 4º. O papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros. Ver CF, artigo 150, vi. Inciso 5º. O tráfego intermunicipal de qualquer natureza, quando representarem limitações ao mesmo. Parágrafo 1º. O disposto no número I deste artigo é extensivo a essa autarquias tão somente, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a essas suas finalidades essenciais, ou delas decorrentes. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo é extensivo aos serviços públicos concedidos pela União, quando a isenção geral for por ela instituída, por meio de lei especial, tendo em vista o interesse comum. Parágrafo 3º. As instituições de educação e assistência social somente gozarão da imunidade mencionada no item inciso 3º deste artigo, quando se tratar de sociedades civis legalmente constituídas, sem fins lucrativos, e que satisfaçam a essas seguintes exigências. Alínea A. Não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio, ou de suas receitas, a título de lucro ou participação em seu resultado. Alínea B. Aplicarem integralmente no município os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Alínea C. Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurarem sua exatidão. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 2º deste artigo incide sobre imóveis que: Alínea A. No caso de fazerem parte do patrimônio da entidade responsável pelo culto, estejam diretamente relacionados a essas suas atividades religiosas. Alínea B. No caso de imóveis locados pela entidade responsável pelo culto, sejam utilizados única e exclusivamente como templo religioso. Parágrafo 5º. Na hipótese da alínea B do parágrafo anterior, no contrato de locação, deverá figurar como locatária a instituição religiosa, legalmente constituída, bem como ser reconhecida firma dos signatários com data anterior à da ocorrência do fato gerador. Artigo 44. São isentos de impostos municipais. Inciso 1º. As atividades individuais de pequeno rendimento, destinadas, exclusivamente, ao sustento de quem as exercem, ou de sua família, assim consideradas através da prestação de serviço realizada por meio de trabalho pessoal do próprio contribuinte, como definido no parágrafo único do artigo 158 desta lei, cujos valores fixos constantes da lista de serviços do anexo 1º desta lei, sejam inferiores a 14 unidades fiscais do município de Franca, UFMF. Inciso 2º. O imóvel utilizado como residência pessoal dos que, comprovadamente, integraram a Força Expedicionária Brasileira, ou tenham participado da Revolução Constitucionalista de 1932. Inciso 3º. Pelo prazo de 12 meses, as indústrias pioneiras, como tais definidas em regulamento, cujo capital social não seja inferior a 1000 vezes o salário referência. Inciso 4º. Pelo prazo de 0,5 anos, os bens e atividades necessários à industrialização dos produtos do solo e subsolo, realizada no imóvel de origem. Inciso 5º. A Sociedade de Socorros Mútuos. Inciso 6º.
o patrimônio dos clubes amadores esportivos e recreativos. Inciso 7º. As entidades culturais e de classe. Inciso 8º. O imóvel de propriedade particular, locado pelas fazendas públicas da União, Estado, município ou administração indireta. Alínea A. Cessará automaticamente a isenção quando da rescisão, ou do término da vigência do contrato celebrado. Parágrafo 1º. As isenções de que tratam os inciso 5º, vi e 7º deste artigo, estão condicionadas ao cumprimento das seguintes exigências, indispensáveis à sua concessão, e que deverão instruir o requerimento do interessado. Alínea A. Nome e endereço. Alínea B. Ata da eleição da diretoria atual. Alínea C. Cópia dos estatutos registrados. Alínea D. Declaração e comprovação de que aplica integralmente os seus recursos na manutenção de seus objetivos, no município. Alínea I. Escrituração analítica de suas. Alínea F. Código de cadastro dos imóveis, especificando a sua utilização. Alínea G. Declaração de utilidade pública municipal. Parágrafo 2º. Fica estendida aos taxistas e mototaxistas a isenção prevista no inciso I deste artigo, mediante o preenchimento das seguintes condições informadas e certificadas pelo órgão municipal competente. Inciso 1º. Que o taxista ou mototaxista seja proprietário ou arrendatário de apenas um veículo cadastrado para prestação do serviço, e inciso 2º. Que, sendo proprietário, na forma do inciso 1º, não tenha arrendado veículo para terceiros no período de 12 meses imediatamente anteriores ao mês de outubro do exercício anterior àquele para o qual será aplicada a isenção. Parágrafo 3º. A isenção para taxistas e mototaxistas deverá atender também ao seguinte. Inciso 1º. Será concedida ou renovada de ofício pelo órgão responsável pelo lançamento do imposto mediante as informações do órgão competente, de que trata o parágrafo 2º. Inciso 2º. É facultado ao interessado protocolar requerimento para concessão ou renovação do benefício, sendo que, neste caso, deverá fazê-lo, impreterivelmente, até o último dia útil do mês de outubro do exercício anterior àquele para o qual se pleiteia o benefício. Inciso 3º. Verificada a existência do direito, a isenção será sempre concedida ou renovada por prazo certo, determinado, compreendendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano seguinte. Inciso 9º. Imóvel utilizado por portadores de câncer, em tratamento ou estado irreversível. Parágrafo 1º. Para usufruir do benefício, de que trata o inciso 9º deste artigo, o interessado deverá observar os seguintes requisitos. Alínea A. Protocolar requerimento solicitando isenção na Prefeitura. Alínea B. Apresentar laudo pericial. Alínea C. Atestado que comprove ser o imóvel, objeto do pedido de isenção, de propriedade do paciente terminal, ou do portador de doenças graves incapacitantes. Alínea D. Não exercer nenhuma atividade autônoma de economia informal. Alínea I. Possuir renda familiar que não exceda o limite de 50 UFMs, unidade fiscal do município de Franca. Parágrafo 2º. Também terá direito à isenção conforme o inciso 9º deste artigo, o portador de incapacidade, ou de doença em estágio terminal irreversível, que na condição de locatário, por força do contrato válido, esteja obrigado ao pagamento dos tributos, observadas sempre as exigências do artigo anterior. Artigo 45.
A concessão de outras isenções apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública, ou de interesse do município, não poderá ter caráter pessoal, e dependerá de lei aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara dos Vereadores. Parágrafo 1º. Entende-se como favor pessoal não permitindo a concessão em lei de isenção de tributos, a determinada pessoa física ou jurídica. Parágrafo 2º. As isenções estão condicionadas à renovação anual, desde que requeridas e reconhecidas por ato do órgão fazendário municipal, sob pena de perda do benefício fiscal. Artigo 46. Verificada, a qualquer tempo, a inobservância das formalidades exigidas para a concessão, ou desaparecimento das condições que a motivaram, será a isenção obrigatoriamente cancelada. Artigo 47. As imunidades e isenções não abrangem as taxas e a contribuição de melhoria, salvo as exceções expressamente estabelecidas neste Código.